Boa noite, senhores vereadores, nobres colegas, quem nos acompanha sempre pelo YouTube, quem se faz presente aqui, cumprimentar a comunidade da Silveira, professor Piarelli, a minha companheira também, Graziela, professora, membro do Conselho Municipal de Educação. Rapidamente, apenas comentar a indicação que a gente está fazendo hoje, inclusive em diálogo com o vereador Nazinho. Ele me comentou que isso já foi solicitado em outras legislaturas, mas a gente reforça aqui, dado o último acidente que aconteceu naquela curva que a gente conhece como a curva do Morongo, quem está indo em direção centro em relação às areias do Macacu. Um carro capotou nessa semana ali. Eu mesmo já sofri um acidente, quase saí da pista num dia de chuva. Por sorte consegui, o carro bateu no meio fio e voltou para a pista, senão teria acontecido a mesma coisa. E são inúmeros os acidentes que ocorrem nesse trecho da GRP 010, a rodovia Jovino Piuco. Então a gente está solicitando a instalação de um guarda-reio, né, uma proteção de metal ali para poder evitar, reduzir na verdade o dano numa curva que realmente ela é muito perigosa. Também falar das duas emendas que foram lidas aqui durante a sessão de hoje, que estão dando entrada agora nesse dia aqui na Câmara, que serão analisadas pelas comissões, que são emendas produtos da audiência pública que nós fizemos em relação ao projeto de lei enviado pelo Executivo a essa casa, fazendo uma alteração no zoneamento que foi aprovado ano passado. Ainda dentro daquele debate da ocupação dos morros, da ZEP 1, que permite construções acima da cota de 100 metros, da ZUR 2, que também permite construções de 60 a 100 metros, principalmente faço referência mais uma vez aqui à comunidade da Silveira, que foi uma das comunidades que usou essa tribuna para solicitar na audiência pública realizada semana passada pela nossa comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, para solicitar uma alteração nesse projeto de lei. E nós recebemos duas solicitações, tanto da comunidade quanto também de entidades que participaram aqui dessa audiência. Então nós estamos respondendo, né, dando encaminhamento à solicitação feita na audiência e por isso a Câmara está recebendo duas propostas de emenda ao projeto de lei que o Executivo mandou para essa casa sobre a ocupação dos morros. É importante que a comunidade siga participando, siga acompanhando. Já adianto, inspirado não, né, mas informado, na verdade, pelo Ministério Público, a exemplo do que aconteceu em São José, que cada emenda realizada dentro das propostas em que envolve o plano diretor, elas também precisam ser realizadas audiências sobre elas. Então, para que a gente faça o rito correto dentro dessa casa, nós também vamos solicitar audiências públicas a partir da nossa comissão para poder debater o conteúdo dessas emendas. E por último, senhores vereadores, pedir um voto não para o vereador Rodrigo, para as propostas que estão colocadas aqui, mas assim um voto para a preservação, para o cuidado do nosso patrimônio cultural. 2 projetos da nossa autoria estão hoje vindo para este plenário, para a apreciação dos senhores. Para a comunidade que está nos acompanhando, é importante saber, nós estamos votando 2 projetos que são projetos que buscam, que têm no seu espírito a ideia, a vontade, o movimento de preservar o nosso patrimônio material e imaterial de Garopaba, das nossas culturas tradicionais, das nossas comunidades tradicionais. O primeiro é um projeto que declara como patrimônio material e imaterial o benzimento e as benzedoras, né? E leva o nome homenageando talvez um dos maiores referências que a gente tem dos últimos tempos aqui, falecida recentemente, leva o nome da dona Adelaide, para fazer não só uma homenagem, mas também que esse projeto carregue na sua proposta, na sua vontade, o seu espírito. E também declara o Dia Municipal das Benzedeiras, justamente no dia do falecimento da dona Adelaide. E o outro projeto que nós também estamos propondo para essa casa, que vai ser analisado hoje, é o que declara, senhores vereadores, perdão pela interrupção, mas é que o ruído acaba atrapalhando aqui a concentração. O outro projeto é o projeto que declara como patrimônio material e imaterial não apenas o carro de boi, mas também o desfile do carro de boi que acontece sempre no período da nossa quermesse. Estamos indo para a 25ª quermesse, tradicionalmente a nossa cidade recebe esse momento que todos os carros de boi, todos os carreiros ingressam nas ruas, no urbano, carregando ainda essa tradição, né, envolvendo ainda essa cidade que tem tanto urbano quanto rural,
mesclado, né, dentro da sua cultura, dentro do seu dia a dia. E a proposta desse projeto que declara como patrimônio é justamente preservar isso, conservar uma cultura tão importante que carrega não só os aspectos culturais, mas carrega uma história de uma economia da cidade. E aí quero fazer referência aqui, para finalizar minha fala, depois, durante as discussões do projeto, aprofundo um pouco mais do que se trata os dois, mas quero fazer uma fala especial, já que eu sou morador do Macacu. Vi muitas vezes, inclusive, um dos meus vizinhos lá, que é o seu Juca, fazer o rodado, forjar o ferro que vai na volta do rodado. Isso é um trabalho que tem um esmero e tem um saber que está se perdendo. Então, também a ideia do projeto é reconhecer isso para a gente poder dar o primeiro passo para preservar. Mas eu quero fazer uma referência aqui ao seu Dodoca, pai do Aguinaldo, nosso vizinho, querido companheiro lá do Macacu, que o seu Dodoca criou 12 filhos na ponta da enxada, como agricultor, como lavrador, de noite também ia pescar na lagoa, e também carregava a sua produção e sustentou seus filhos com uma juta de boi e cangada. Então, é disso que se trata quando a gente busca preservar a nossa cultura tradicional, e que envolve também preservar a nossa paisagem, o nosso lugar, porque uma coisa está ligada à outra. Então, convido os nobres vereadores hoje a aprovar não um projeto do vereador Rodrigo, mas sim um movimento de proteção das nossas culturas tradicionais aqui da cidade. Muito obrigado. Em discussão, projeto de lei número 44/2025, que declara as benzideiras e a prática de benzimento como patrimônio cultural e material de Garopaba. Em discussão, autor vereador Rodrigo Prux de Oliveira. Peço a palavra, senhor presidente. Sim. Apenas para explicar e aprofundar a fala que a gente já fez na abertura aqui da nossa sessão, dizer que esse projeto tem o objetivo central não só de proteger, mas também de promover as tradições nossas aqui da nossa cidade, através dessa declaração da prática do benzimento e das benzedeiras, a figura da benzedeira como patrimônio imaterial e o benzimento como patrimônio material também. Não é só declarar como patrimônio, vereador Felipe. Com esse projeto a gente poder dar o primeiro passo, a exemplo do projeto também muito importante do vereador Felipe dos Santos, Felipe do Agro, em relação aos engenhos de farinha, que no passo em que a gente promove e declara essa parte da nossa cultura tradicional como patrimônio, ela também permite que o município valorize mais ela, crie momentos, eventos que vão perpetuar a manutenção, não só a memória, mas a manutenção. A gente tem vários nomes aqui da nossa cidade, né, vereador Edmundo? A dona Biliquinha, a gente tem a dona Lita, mas esse projeto leva o nome da dona Adelaide, porque faleceu ano passado, é um patrimônio, ela em si só é um patrimônio cultural da nossa cidade, faleceu com, alguns dizem com 100 anos, outros dizem que até com um pouco mais, e carregam não só as ancestralidades, esse saber que mistura várias tradições e culturas, também leva na memória oral as histórias da nossa cidade. Já muita gente aqui, a gente inclusive brincava que talvez só o vereador Felipe não tinha ido, não se lembrava quando criança, numa benzedeira, mas acredito que todo mundo aqui desse plenário já em algum momento passou por uma benzedeira. Minha avó, em alguns momentos, minha avó catarinense também fazia essa função, fazia o uso da arnica, que também demonstra como essas mulheres e homens também, que carregam esse saber, que portam esse saber do benzimento, o domínio das nossas ervas. Então, não só a gente está aqui declarando como patrimônio cultural uma tradição de secular, ancestral, mas também uma conexão com o nosso dia a dia, com o que a gente chama hoje, vereador Felipe, das práticas integrativas complementares, as PICs, que hoje também são reconhecidas pelo SUS, do uso da fitoterapia, do uso das nossas ervas. Isso demonstra também a importância desse tipo de projeto, não só do viés cultural, da preservação e do respeito às nossas comunidades e tradições da nossa cidade, mas também essa conexão com o presente, do passado com o presente. Esse é o grande objetivo. E falar aqui também que o Dia Municipal das Benzedeiras, segundo o nosso projeto, se ele for aprovado aqui nesse plenário, ele vai passar a ser comemorado sempre no dia 4 de julho, que é o dia da passagem da dona Adelaide, a nossa benzedeira, mulher negra, mais de 100 anos lá da nossa comunidade quilombola da aldeia.
Não havendo mais quem queira discutir, eu submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei número 49/2025, que altera dispositivo da lei número 1754, de 27 de setembro de 2013, e dá outras providências. Em discussão. Solicito a palavra, senhor. Por favor. Quero só, senhor presidente, me somar aqui à fala do vereador Felipe. Meu voto será favorável. Primeiro, por entender que o educador social, ele é também um educador popular, então ele tem que ser alguém da base, ele tem que ser alguém que está na rua, com o pé no chão, com o pé no mesmo lugar que as pessoas que ele vai atender estão. Um educador social, ele é diferente de um educador, de um profissional da educação que está na sala de aula, que exige uma formação superior. E nesse caso, eu entendo, não tenho certeza que esse projeto de lei ele vai facilitar o acesso justamente dessas pessoas que estão lá vivendo o seu dia a dia. Mas reforça aqui também o pedido do vereador Felipe de Souza, e nós discutimos isso nas nossas comissões, de que o Poder Executivo garanta a formação para qualificar esse profissional, para que ele tenha condições de somar, juntar o seu conhecimento e a sua relação comunitária, onde ele está, e pode, com isso, facilitar o atendimento às pessoas que são atendidas pela nossa assistência social, com uma capacitação técnica, né, para que esse serviço fique cada vez melhor. Então, meu voto será favorável com essas ponderações colocadas aqui hoje. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei número 54/2025, que declara o desfile de carro de boi e o carro de boi como patrimônio cultural material e imaterial do município de Garopaba. Institui o Dia Municipal do Carro de Boi e dá outras providências. Em discussão, autor, vereador Rodrigo. Então, solicito a palavra para discutir o projeto e aprofundar o que a gente também já falou na tribuna. É mais um projeto de lei da nossa autoria que busca justamente preservar as nossas comunidades e culturas tradicionais aqui da cidade. Esse projeto ele é um pouco, inclusive, mais elaborado que o projeto das benzedeiras. Declara como patrimônio material e imaterial para a população que está nos acompanhando entender não só o carro de boi, mas também o desfile. E aí a gente está falando do material, que é o carro de boi em si, mas imaterial também, não só o desfile, mas os saberes que carregam não só o saber do carpinteiro, mas também o saber do carreiro, que faço uma referência, inclusive, ao vereador Felipe do Agro, que participa desse movimento, é um dos organizadores desse movimento na cidade, dos carreiros. Mais uma vez, fazer uma referência ao nosso amigo lá do Macacu, Aguinaldo, e uma referência ao seu Dodoca, também, que não só a gente está falando do concreto do carro de boi, mas de todas as histórias que esses carros que já existiram ou que existem ainda carregam. Não é só uma questão cultural, não é só a lavoura que é carregada ali, a mandioca, ou o pasto que é carregado ali no carro de boi. Na minha casa, senhor presidente, passam todos os dias no carro de boi para colher o pasto ou colher feijão, dependendo da época, ou mandioca, ou milho. Então, para mim é sempre muito prazeroso ou acordar ou ao longo do dia escutar o cantar da roda do carro de boi. E mais do que isso também, esse projeto, para finalizar aqui, explicar o que nós estamos aprovando hoje nesse plenário, também declara os componentes ou partes do carro de boi. Porque, a exemplo também do projeto bem elaborado pelo vereador Felipe do Agro, a gente cansou de ver fuso, ver roda, ver engrenagens do engenho de farinha virando decoração de casa de rico. E como a gente também vê canga, a gente vê o canzile, a gente vê a própria cantadeira, o rodado, sem a devida valorização, ou até mesmo, né, isso às vezes sendo tirado do seu local devido, né, sem um reconhecimento devido. Então, também a gente busca aqui reconhecer as partes do carro de boi que podem estar, de alguma forma, espalhados por aí, ou que sobreviveu ao longo dos anos. E também é importante falar aqui que a gente está dentro desse projeto, declarando também como detentor tanto do conhecimento da produção, o marceneiro que monta e produz todo o carro de boi, como um mestre artífice garopabense, para que ele seja também reconhecido pelo poder público. O projeto especifica como é que esse reconhecimento se dará. O Poder Executivo vai ter condições de fazer isso posteriormente, e também reconhece o carreiro, que é a pessoa que não só faz o trato, mas também conduz, né, o carro de boi, que cuida da junta e tem todo um conhecimento em torno disso. Esses saberes também precisam ser preservados, e ele ganha o título de mestre carreiro garopabense.
e também explicar que o Dia Municipal do Carro de Boi está vinculado ao desfile do carro de boi. E como o desfile do carro de boi está atrelado sempre à programação da quermesse, a quermesse também respeita e responde à data da Páscoa. Então, é uma data que acontece às vezes num ano num dia, às vezes num outro. Então, a gente deixou também atrelado essa data móvel a todo esse cálculo, né, que é feito para a gente ter a realização da quermesse aqui. Mais uma vez, peço não o voto ao projeto do vereador Rodrigo, mas sim o voto à preservação e proteção do nosso patrimônio cultural, material e imaterial de Garopaba, para que a gente possa ter condições não só de preservar os saberes, o conhecimento que já existe, que já existiu, mas que daqui em diante a gente tenha condições, junto com o poder público, de financiar e fomentar ações que busquem preservar esses conhecimentos e esse nosso patrimônio. Então, retirado, pedido vistas no projeto 54, vamos ao projeto 53, então. Em discussão, projeto de lei número 53/2025, que altera o capítulo 2 das contribuições previdenciárias da Lei Municipal número 2.479, de 21 de dezembro de 2022, e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Em discussão. Solicito a palavra, senhor presidente. Sim. Nós teremos outros projetos aqui do governo que, com certeza, a gente vai apreciar e votar favorável, mas este, especificamente, eu, pessoalmente, entendo que poderia ser pensado de outra forma. Hoje, o servidor municipal de Garopaba, que enfrenta, como bem falou o vereador Nazinho na tribuna, inúmeros problemas, dificuldades de exercer a sua função, paga 14%, tem 14% descontado para o IPEGROBA, né, para a Previdência Municipal. Esse projeto, ele propõe reduzir a contribuição patronal, ou seja, a contribuição que a Prefeitura faz para o nosso regime de previdência próprio. O servidor contribui com 14%. A Prefeitura, até então, contribuía com 28%. Está reduzindo 8%, de 28% para 20%. De fato, como vem a servidora Lorena aqui, o próprio líder de governo dialogou com nós, explicou que hoje o nosso regime está superavitário, isso é bom, isso é positivo, demonstra uma preocupação, como bem também pontuou o vereador Jairo aqui, com a saúde financeira da nossa Previdência. Porém, é um impacto, se a gente for reduzir e se somar a uma tendência que não está prevista nos estudos que orientaram essa redução do Poder Executivo, que a tendência é de um número enorme de exonerações. A gente tem esse ano só de profissionais da educação em torno de 30 de janeiro até esse mês. Então, a gente pode ter uma tendência que não está prevista nesse estudo e isso pode, no futuro, impactar. É evidente que a cada ano isso pode ser revisto, como bem pontuou aqui a Lorena, nas nossas comissões, se a Previdência novamente não ficar mais deficitária, né, não ter mais, voltar ao negativo, isso aqui pode ser revisto. Porém, eu entendo que no próprio estudo, o estudo propõe algumas faixas de redução. Além dos 20%, propõe, por exemplo, 22%. E para a gente ter uma ideia, dos 22% para os 20%, a gente tem uma diferença de 8 milhões de reais que deixam de ser injetados. Então, a gente está falando de uma redução de 8%, é muito mais do que 8 milhões que deixam de ser injetados dentro da nossa Previdência. Então, eu entendo particularmente que se a gente tem a possibilidade de reduzir a injeção de recursos, de dinheiro na nossa Previdência, que a gente pudesse pensar outras formas que pudessem, na verdade, beneficiar o servidor. Né? Seria uma forma de valorizar o servidor. Então, por isso, especificamente nesse projeto aqui, né, o meu voto será contrário por entender que a gente poderia aproveitar esse momento que a nossa Previdência está superavitária e poder, de alguma forma, é óbvio que não tem como reduzir a alíquota de 14% do servidor, porque é o limite da lei, mas que a gente pudesse pensar um outro caminho que valorizasse, de fato, o nosso servidor público aqui de Garopaba. Em discussão, projeto de lei número 56/2025, que declara de utilidade pública a Associação Cultural, Assistencial e Ambiental Raiz de Garopaba e da outras providências. Em discussão, autor, vereador Rogério Linhares. Solicito a palavra, senhor presidente, para complementar a fala do vereador Dedel, agradecer pela propositura. Apenas também para complementar aqui que a entidade já completou 2 anos
Só o ano passado, em atendimento ao cursinho pré-ENEM, pré-vestibular, que é uma oferta gratuita do trabalho social que a associação desempenha, já está indo para o 3º ano. O ano passado atendeu em torno de 50 estudantes de forma gratuita. Todos os estudantes participam do cursinho, o vereador Felipe, recebem alimentação também gratuita. Em 2000, muitos passaram na Universidade Federal, muitos tiveram a sua aprovação, boas notas no Enem. Em 2023, nós tivemos 8 estudantes dentro dessa entidade, dentro da associação, aprovados na Universidade Federal, permitindo que esses estudantes aqui de Garopaba, de inúmeros bairros da cidade, pudessem ajustar a cadeira que ela está riando, pudessem sonhar em ter a sua faculdade, além de várias outras atividades culturais que também a associação desempenha nesses 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Foram 49 eventos o ano passado, eventos culturais de apoio à cultura local, de apoio aos artistas locais, gerando renda para eles. Toda a portaria dos eventos que são realizados pela entidade são revertidos totalmente para os artistas. Em torno de 2.000 pessoas foram atendidas o ano passado, passaram por diversos projetos, o projeto segue, inclusive executando agora, em parceria com uma entidade de Florianópolis, um novo circuito de oficinas gratuitas, desde crianças até jovens e adultos. Então, a utilidade pública é um reconhecimento. Mais uma vez agradeço ao vereador Dedel por fazer a proposição, mais uma vez dessa casa poder ter a oportunidade de apreciar isso agora nessa legislatura, né? Obrigado, vereador. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o submeto à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei número 60/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União e da outras providências. Em discussão. Já de pronto dizer que votaria favorável a essa operação de crédito, a esse empréstimo, como a gente fala no popular, vereador Felipe. Mas preciso ponderar, como bem pontuou o vereador Nazinho na sua fala, de que realmente a gente agora está vendo o Executivo tomar o caminho correto, que é a partir de um programa da Caixa Federal de financiar ações aqui na cidade. Um aporte de 30 milhões, que serão depois analisados projeto por projeto. O vereador Jacaré também pontuou aqui isso, né? O valor de 30 milhões é uma abertura, possibilidade de acessar esse crédito. Acredito que o governo acessará, porque na sua justificativa tem 3 grandes projetos para a cidade. Me move muito votar a favor desse projeto, o Centro de Especialidades, que é uma demanda muito antiga dessa cidade e que finalmente a gente tem a possibilidade de viabilizar ela, mas que não fosse através de vender o patrimônio da nossa cidade, que são os terrenos. Porque todos os projetos, tanto da legislatura passada que eu pude observar, quanto que venho para essa casa, também aprovado pelo plenário, do programa que permite permuta e venda de terrenos, todos que vêm com recurso, com dinheiro para Garopaba, vêm para investir em terra. Ou seja, o nosso imóvel aqui, as nossas terras de Garopaba, têm um valor quase que imensurável, elas mudam todos os dias, elas valorizam todos os anos. Então, é quase que também imensurável conseguir dizer a perda que o município teria vendendo o seu patrimônio para poder financiar esse tipo de ação. A ação é louvável, o movimento da prefeitura é louvável. Quero agradecer ao presidente Edmundo, que veio dialogar comigo para poder explicar o projeto, nos levou até a prefeitura para poder mostrar o concreto do que esse recurso facilitaria. Dizer que, quando eu tive acesso, fui conversar com o superintendente da Caixa, o Gevaerd, para poder ter informações. Inclusive, ele me colocou a par que o projeto pode ter aporte ou não da União. Me coloquei à disposição, inclusive, junto com o vereador Edmundo, da gente poder discutir com a União, que o governo federal possa aportar, possa cobrir junto as garantias desse financiamento, que vai deixar um patrimônio não só para essa gestão, mas para todas as gestões que virão para a população. Na verdade, essa obra é para a população da cidade, né, vereador Felipe? E, por último, lembrar que, em 2023, esse programa Finisa, que é esse fundo de financiamento da Caixa, bateu o recorde em investimento em infraestrutura. Foram 15 bilhões de reais. Isso demonstra, desde o início da retomada do governo Lula, do governo federal, um aumento de 97% superior
ao que era trabalhado em outros anos. Só para a gente ter uma ideia, em relação a 2021, estou comparando 2023, não tenho os dados de 2024. Só em relação a 2021, foi um aumento que o governo federal deu de 150%. Do total desses 15 bilhões, vereador Edmundo, que contratados pelo crédito do Finisa, 14,1 são para operações nesse sentido, né, de construção de infraestrutura, que vai ser o centro administrativo, o centro de especialidade e a pavimentação de ruas aqui da cidade. Claro que também pontuei isso com o vereador Edmundo, tenho interesse e vontade em debater que tipo de pavimento a gente vai ter, para que a gente tenha, de fato, um pavimento sustentável para Garopaba. Mas, mais uma vez, reforço aqui a importância desse projeto, pontuando as questões que nós levantamos aqui no dia de hoje. Votarei a favor, muito também, porque isso é uma diretriz do governo federal nos dias de hoje, de ajudar os municípios a fazer os seus investimentos. Então, convido o professor Celso José Barbosa, invoca aqui o artigo do Regimento Interno, o artigo 99, o uso da tribuna. Convido o professor Celso José Barbosa de Souza, servidor público efetivo do Sistema Municipal de Ensino de Garopaba, para fazer da tribuna popular, o uso da tribuna popular, com o objetivo de proporcionar à comunidade e aos representantes do Legislativo informações relevantes sobre o Sistema Municipal de Ensino de Garopaba. Por gentileza, professor. Primeiramente, meus agradecimentos a todos aí. Eu notei aí um certo sacrifício, uma boa vontade, né? E isso é bonito da gente ver quando o assunto tem a ver com a educação. Até porque hoje a gente pode notar, o auditório não está lotado de professores nem nada, porque não é essa a intenção até, né? Eu acredito que tem coisas que a gente pode falar, se comunicar, sem necessariamente a gente estar fazendo pressões. E eu acredito que está bem tranquilo, né? Hoje um dia aqui para a gente poder falar nesses 15 minutos sobre educação. E, basicamente, o que me traz aqui são infinitos assuntos, né? Mas o que me chamou muita atenção e me fez ter essa coragem de vir à tribuna aqui mais uma vez, né? É que tem uma entidade que ela é muito pouco conhecida em Garopaba e nos 5.570 municípios do Brasil. Isso é geral. Infelizmente, a gente nota que milhões são investidos na educação há mais de 30 anos. E a educação não está melhorando, está piorando. E aí, quando eu vejo o presidente falou aí a palavra Sistema Municipal de Ensino. Pois é, aí eu perguntaria, né? Onde está o Sistema Municipal de Ensino de Garopaba? Não tem nenhuma placa, nenhum lugar escrito Sistema Municipal de Ensino. E tem uma legislação que o institui, né? Isso é um fato. Em 1988, nós tivemos a nossa 7ª Constituição, que é a Constituição Cidadã, e lá ficou preconizado alguns direcionamentos para a criação de sistemas de ensino. E isso foi uma revolução dentro da educação. Depois das 3, né, 4.024, 5.692 e a 9394, que são 3 LDBs que o Brasil teve, uma das coisas novas foi essa, os sistemas, surgiram os sistemas. Só que o sistema surgiu com a ideia de descentralização do poder. Esse é o problema mais sério que a gente enfrenta ainda na educação, a descentralização do poder. Por quê? Porque até então, como as demais secretarias de educação, as demais secretarias do município, regida pela lei orgânica e coisa e tal, a Secretaria de Educação, ela, depois dessa Constituição, ela foi colocada dentro de um sistema. E esse sistema, ele tira aquele poder, né, absoluto que a Secretaria de Educação tinha no Brasil todo, né? Mas o problema é que os senhores legislam, né? O
produzem as leis, eu entendo como se fossem filhos, né? Cada lei é um filho. E depois essa lei, quando ela sai daqui, ela às vezes não é cumprida como estava previsto. E demora muito chegar aos senhores que isso esteja acontecendo. É igual chegar um dia e nomeou uma rua, o nome da pessoa que foi aqui gentilmente, né, homenageada, coisa e tal. Aí depois vocês passam lá na rua, tem uma placa lá, outro nome. Não tem nada a ver com o nome que está aqui. Aí a gente pode fazer vista grossa, deixa isso para lá, mas eu acredito que alguém tem que verificar a continuidade. Então, depois de 88 para cá, isso estou falando em relação à Constituição, foi criado o Sistema Municipal de Ensino, que deveria ocupar o nome, um letreiro bem grande, Sistema Municipal de Ensino, porque Garopaba optou por ter o seu Sistema Municipal de Ensino, porque antes era agregada ao Estado. Então, pouquíssimos municípios isso acontece hoje. A maioria, quase todos os municípios aderiram a criar o seu próprio Sistema Municipal de Ensino. Só que o Sistema Municipal de Ensino, em não aparecendo, a Secretaria de Educação, ela continua atuando como órgão máximo dentro da educação no município. E isso gera vários problemas. Por quê? As escolas perdem a autonomia, né? E quando a gente fala em autonomia das escolas, a gente está falando de autonomia pedagógica, financeira e administrativa, que tem legislação, eu não vou me ater para ler todas aqui, por causa do tempo, mas a legislação diz que isso é verdade, está escrito lá. Então, a partir do momento que foi instituindo o Sistema Municipal de Ensino, certamente essa casa aqui, em alguma época, né, aprovou essa legislação. E aí a gente vê que hoje parte daquilo não foi cumprido. Vou dar um exemplo. Sistema Municipal de Ensino, ele tem as escolas, né, começar teoricamente por baixo, as escolas, que são em grande quantidade, cada uma com seu conselho escolar, que é, por lei, também legislada aqui, né, nesse recinto, que diz que o conselho escolar é o órgão máximo dentro da escola, a nível de escola. Mas a gente não vê isso acontecer. Bom, acima das escolas tem Secretaria de Educação, que a legislação diz que ela é o órgão executivo. E essa mesma legislação, mais de uma legislação, porque tem a de criação do sistema, e também tem o regimento interno dos conselhos municipais de educação. No nosso caso é um só, logicamente. E ali também está escrito que a função do Conselho Municipal de Educação é normativa, fiscalizadora, deliberativa, né, e mobilizadora e consultiva. Essa parte, dentro do Sistema Municipal de Ensino, ficou para os conselhos ou Conselho Municipal de Educação. E aí eu me deparo, há poucos dias, com a Secretaria de Educação normatizando, né? Isso não está de acordo, não está correto. Quem tem que normatizar é o Conselho Municipal de Educação. Eu vejo o respeito profundo que os senhores têm, né, pelas coisas que vêm do Executivo, os trâmites, né? Primeiro vai passar aqui, pode ser aprovado, pode não ser. É uma Câmara deliberativa também. E isso tem sido respeitado, e talvez por isso Garopaba esteja funcionando. E, de alguma forma, está caminhando bem, né? A gente vê aí coisas fantásticas acontecendo, coisas boas. Mas, na educação, não está acontecendo isso. Ou seja, a recusa a aceitar que a comunidade
deve estar presente nas discussões de políticas públicas, é o nosso maior problema. Porque na nossa Assembleia de Conselho Municipal de Educação, ela é o órgão máximo da educação, naquele momento. E ali temos representantes do Executivo e representantes da comunidade, igualzinho acontece aqui. Mas as coisas que têm que passar por lá, passam. Elas não acontecem arbitrariamente, quase que dando uma impressão de que nós temos alguém que está acima da legislação. Isso é horrível, a gente acreditar que isso pode estar acontecendo. Eu acredito que há mais o caso da desinformação. Porque, muitas das vezes, um cargo comissionado, isso os psicólogos explicam, né? Há uma tendência muito grande em favorecer alguém que o convidou para estar lá naquele lugar, etc. E, às vezes, a pessoa ignora até que é professor, que tem as dificuldades e tudo, e não discute. E aí o mandatário, um chefe do executivo, fica desinformado, muitas das vezes. Sendo que o Conselho Municipal de Educação existe para assessorá-lo. Está escrito na legislação também. Então ele precisa ser ouvido. Vocês não imaginam a minha felicidade hoje aqui com vocês terem dado essa pausa para ouvir. Mas dentro do sistema municipal de ensino, não tem essa coisa da gente ouvir. Só existe algo feito por aqui, Secretaria de Educação comandando todas as escolas, e pronto. Isso transforma os nossos conselhos municipais de educação, municipal de educação e conselhos escolares em órgãos figurativos. Isso é horrível, né? Hoje eu estava vendo que o Fundeb, por exemplo, agora eles estão com uma parcela do Fundeb que eles usam para que escolas que tenham alto índice de aprovação, escolas que tenham muitas matrículas, né, eles criaram um índice que, conforme o município mostrar um aproveitamento, essa verba vem em maior quantidade. Tem uma lei 14.464, que altera a 9394, que é a LDB, nesse artigo, que diz que nós temos um conselho escolar, ela é só para o conselho escolar, e diz que esse conselho escolar ele é deliberativo, etc., etc. E que ele tem que ter um fórum, né? Fórum dos conselhos escolares. Aí a gente começa a ver que um órgão como o Conselho Escolar, como o órgão, nosso Conselho Municipal de Educação, eles têm uma importância grande. Me parece que o governo federal, quando manda uma verba de lá para cá, considera que esses órgãos não sejam figurativos, como eles estão sendo. Por quê? Porque a verba, quando vem, precisa ser fiscalizada. Então, os órgãos, por lei também, esses conselhos escolares e Conselho Municipal de Educação, são órgãos de controle social. Quando eu conheci essa frase, eu até tomei um susto, né? Pô, isso é para controlar as pessoas? Depois eu fui entender que não é isso. É onde a comunidade controla os gastos públicos. Mas se o conselho é figurativo, não está acontecendo. E aí o governo federal manda essas verbas que vêm, Fundeb e outras, né? Dinheiro direto na escola e várias outras. E o que está acontecendo? Não tem a devida fiscalização. Aí, o que acontece? Nós temos um problema seríssimo de baixa aprendizagem no nosso município. E essa baixa aprendizagem é muito fácil de hoje a gente entender porque que ela acontece. A neurociência explica isso de uma maneira muito legal. Isso aqui é o hipocampo. Está lá no cérebro da gente, parece um cavalinho marinho. É o hipocampo. Todas as informações que nós recebemos no dia a dia vai para o cérebro, mas vai passar pelo hipocampo.
E lá do hipocampo, o destino é o córtex cerebral, que é onde está a nossa memória permanente. E a nossa memória permanente é justamente aquilo que faz com que cada um de vocês estejam aqui, falando, articulando brilhantemente, né, defendendo, graças ao que está no córtex cerebral. Agora, nossas crianças estão indo para a escola assistir aula. E eles estão recebendo informações, mas não está acontecendo a passagem adequada do hipocampo para o córtex cerebral. E aí é um caso sério. Por que isso está acontecendo? Essa semana, por exemplo, eu me dei conta de mais um detalhe em relação a isso, dando as minhas aulas. Eu levo um cavalete de pintura para a sala de aula e pinto um quadro para todo mundo ver. As crianças assistem a pintura. Mas a gente sabe que existem escolas que a criança não só assiste, que assistir é igual ir para o show e assistir um show. O que é que eu levo para casa? Um pouquinho de alegria, coisa e tal, mas não tem que memorizar nada, não tem que criar nenhum tipo de conexão. Isso é assistir. Mas a gente costuma falar que eles vão assistir aula, e só assiste. Quando, na verdade, nós poderíamos ter salas de aulas específicas para que junte a experiência com a teoria. Que esse é o procedimento adequado para levar o conhecimento daqui para lá. Quando você recebe uma informação e você compreende, não quer dizer que você já aprendeu. Você aprendeu momentaneamente. Quando você for dormir, vai ser apagado do seu cérebro. Mas vai ser apagado se não houve uma experiência e se você não olhou de novo aquilo ali 2, 3 vezes antes de dormir. Se você fizer isso, o cérebro vai selecionar. Isso aqui não vai ser deletado, isso aqui vai para o córtex cerebral. Só que aí a gente depara com o problema de que as nossas escolas não estão oferecendo os recursos adequados para gerar experiência. Mas aí não sou eu que digo, né? John Dewey e várias outras pessoas falam, e hoje a neurociência diz que isso é verdade. Né? Década de 90 é a década do cérebro, quando se descobriu quase tudo que se sabe hoje sobre o cérebro. Então, eu fico preocupado, porque se nós temos um Conselho Municipal de Educação que não cumpre o seu papel, porque ele é figurativo, as demandas acabam não passando pelo Conselho e vão direto impactar as escolas, que, por sua vez, elas precisam ter autonomia. Precisam ter autonomia para pensar pedagogicamente. Mas quando as coisas são arquitetadas aqui de longe, até essa autonomia é perdida. Ou seja, eu achei muito bacana, né? Vocês falaram hoje coisas fantásticas, que veio várias pessoas aqui explanar, conversar, e é graças a isso que vocês ouvem, me parece que isso ajuda a formular pensamentos, como eu vi hoje aqui. As reuniões pedagógicas é também para isso. A gente precisa, tem necessidade, né, por necessidade do ofício, ter reuniões pedagógicas, que devia ser semanal. Mas existe uma estrutura que impede que seja semanal. Aí nós fazemos uma parada pedagógica. Aí quando a gente chega na parada pedagógica, a gente está crente que vai ouvir alguma coisa, ou vai falar sobre educação, sobre córtex cerebral, sobre hipocampo, sobre o empirismo. Aí a gente pega aquela lista de coisas administrativas. Dia tal vai ter isso, dia tal vai ter aquilo, tal. As planilhas, parece até uma empresa. E escola não é empresa. E é um excesso de planilha. E às vezes os senhores podiam perguntar, poxa, a gente fala, eu vi hoje falar-se aqui 2 vezes, né, que o professor fica sobrecarregado, as exonerações, 35 exonerações em tão pouco tempo e tudo. Aí a gente começa a ver que é uma espécie de um massacre de muitas coisas que o professor não precisaria fazer para se concentrar
mais naquilo que ele tem que fazer. E às vezes as pessoas não se dão conta. Agora, por que eu vim aqui? Por quê? Porque, infelizmente, o resultado, tudo isso que eu estou falando agora, só tem um jeito de comprovar, né? A escola que eu dou aula, por exemplo, a gente está tentando ver se a gente consegue. É a própria escola ou o conselho que é responsável pela qualidade da aprendizagem, como o Conselho Municipal de Educação é responsável pela aprendizagem no município, para verificar o que está acontecendo, o que precisa ou não, quando fizer a própria avaliação municipal. Porque nós, assim como os outros municípios, estamos subordinados a uma avaliação externa. E essa avaliação externa, ela demora, ela é longa, e acontece que ela vem junto com alguns paliativos. O fato é, nossas crianças de hoje, a geração alfa que está aí, eu tinha visto alguns sentados aqui ainda agora, essa geração, ela está fadada a um fracasso, mas o fracasso só vai aparecer quando eles tiverem 18 anos. Esse é o problema. Porque se nós estivéssemos vendo acontecer agora, poxa, eu ensinei ontem, hoje o aluno já não sabe, semana seguinte já não sabe, mas eu já estou ensinando outra coisa, não estou preocupado com o que ele não sabe. Eu já até fiz um teste e descobri que ele entendeu o que eu falei, mas ele não armazenou o conhecimento. Escolas de boa qualidade têm essa preocupação de estar verificando. Por quê? Porque quando se paga muito caro, como eram as antigas escolas régia, lá da época do Marquês de Pombal, aquela escola, a pessoa não ia lá e ia sair dali sem aprender, não. Ele saía daquela escola com uma profissão, formado, etc. E as nossas escolas brasileiras, e Garopaba está inclusa, isso está acontecendo. Ou seja, nós não estamos acordando para o fato de que tudo que a gente está fazendo que não está operando hoje, nós só vamos descobrir quando ele tiver 18 anos, fazendo o vestibular, fazendo o Enem e não sendo aprovado. São 11,9 milhões de jovens brasileiros. É um número muito grande. 11,9 milhões de brasileiros fora da escola, fora do mercado de trabalho e, quando possível, sendo utilizado como mão de obra barata. E nós aqui, com esse time que eu estou vendo aqui, se a gente conseguir parar para refletir sobre isso, vai ser de grande valia para a educação. Eu vou falar garopabense, porque no momento é onde eu estou focado. Que a gente possa ser um exemplo para outras cidades, que a gente olhe com um olhar clínico para a nossa educação e melhorar a questão de Secretaria de Educação é órgão executivo. Não tinha que estar escrito lá Secretaria de Educação. Tinha que estar escrito Sistema Municipal de Ensino. É o órgão máximo da educação dentro do município. Enquanto tiver Secretaria Municipal de Educação, significa que não tem divisão de poder, não tem descentralização. E aí a educação vai estar fadada a esse fracasso. Então, eu espero imensamente que isso seja levado assim bem em consideração e que a gente possa se encontrar para debater e conversar mais a respeito, visto que, dentro do Executivo, isso não é possível. Obrigado, professor. Vereador Rodrigo. Apenas cumprimentar o professor Celso pela sua fala, por trazer mais informações para essa Câmara, para essa casa, que, como a gente sempre fala na tribuna, professor, o vereador, na minha compreensão, a sua boca, e na sua boca está o coração do povo, aquilo que o povo sente. Me alegra, ao mesmo tempo que me entristece, ouvir a sua fala aqui e me sentir conectado com ela. Me alegra porque aponta que o que nós estamos aqui levantando, vindo de alguém com larga experiência na nossa cidade, na área da educação, mostra que nós estamos conectados. Mas, ao mesmo tempo, me entristece porque ainda a realidade da educação pública da cidade é precária, né? E isso pode melhorar. Pode.
E um dos sintomas é justamente esse esvaziamento de um dos principais órgãos de manutenção desse sistema, que, pelo que eu entendi, e aí que é uma pergunta que, já concluída a minha fala, eu quero deixar com o senhor, é que se houvesse uma hierarquia, ou IA, na verdade, pela lei, o primeiro órgão, que é o órgão soberano, como é o fato dessa casa também, é a plenária. Sim, né? isso. Seria o conselho. Porque o conselho eu entendo que é a expressão máxima de quem usa o sistema de educação, exemplo também do conselho de saúde. É a comunidade escolar, nela se divide os pais, as famílias e também os alunos. É também o corpo docente, os professores, mas não só eles, os profissionais da educação. E é também o poder executivo. E nós aqui, como legisladores também, que podemos aprimorar a legislação para melhorar cada vez mais essa participação. Me entristece ouvir do senhor que tem uma vasta experiência, uma grande participação, já fosse presidente do Conselho Municipal de Educação, trazer essa realidade. Isso é um alerta para essa casa, que a gente possa, como a gente faz reiteradamente, para concluir aqui a fala, com todo o respeito que eu tenho pela secretária Juliana, não é nada, nenhum ataque pessoal, não, porque ela é professora, eu tenho certeza que ela é muito sensível aos problemas da educação, mas nós temos um problema de gestão em relação a isso que precisa ser resolvido. Caso contrário, tão logo a nossa educação sucumbirá. Nós teremos um apagão da educação Estamos pública. caminhando para isso. Vereador, eu peço que conclua, porque já estamos aí há 30 minutos quase de tribuna. Já concluí e queria apenas... Senão nós vamos ficar aqui até... confirmar... É uma pergunta para cada vereador, desculpa, mas senão... Já concluindo, vereador Edmundo, eu queria apenas confirmar se nessa hierarquia quem está em primeiro lugar, né? Se o conselho ou a secretaria, para que a gente possa entender bem como é que funciona o sistema. O sistema, ele sabiamente não faz essa hierarquia. Secretaria de Educação com uma determinada função, Conselho Municipal de Educação com outra função. Não tem ninguém subordinado a ninguém. Isso a lei deixa bem claro. Mas, na prática, o que acontece é que Secretaria de Educação, dirigentes municipais de educação, que por acaso ainda tem uma associação nacional com uma força quase maior do que a do MEC, porque essas secretarias de educação, elas se juntam com outras do outro município, do outro, e eles formam um braço empresarial fortíssimo, por incrível que pareça. Não dá para alongar nisso aí. Mas, com isso, o nosso sistema municipal de ensino interno, ele, de alguma forma, é meio que direcionado externamente, porque as secretarias de educação se reúnem e lá são tomadas decisões. E é aplicado aqui, ali, ali. E os conselhos apenas aprovam. Esse é um problema sério. Obrigado, professor. Eu agradeço.